Vamos lá, Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. É um texto muito importante, irmãos. Prestem bem atenção a esse texto, a leitura que eu vou fazer, porque é um texto que ainda é muito atual, muito atual. Olha o que diz o texto. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, deixa eu fazer um parêntese de contexto. Jesus aqui racha o grupo são 12. Jesus pega 3, sobe para o monte para viver a glória da glória. Transfiguração. Transfigura. Ele vai para além da própria figura na frente dos discípulos. É muita coisa, céu e terra se juntando, acabou espaço, tempo, é surreal. Isso no monte, porque lá embaixo tem 9 discípulos diretamente em contato com o inferno. E uma família arrebentada, imagina, e sem Jesus. Jesus está com 3 lá em cima, o negócio lá em cima é tão bom que Pedro quer abrir um ministério lá. A gente monta 3 tendas aqui e fica por aqui mesmo. Eu não estou nem aí para os outros que estão morrendo lá embaixo. Ainda temos muito líder que corre esse risco de achar que porque ele viu a glória de Deus um momento, ele já deve domesticá-la, já deve comercializá-la e esquece que tem outras pessoas lidando com demônios que não saem. Não adianta nada você ser cheio da glória de Deus no monte, se essa glória não desce para a rua e ajudam pais lidando com filhos endemoniados. Então você tem 3 discípulos no monte com Jesus no mais alto grau e 9 discípulos se arrebentando com o inferno lá embaixo. E o inferno lá embaixo é duplo. É o demônio que busca tirar o menino da vida e a multidão do sério. Eu não sei qual é mais complicado, se é a potestade do inferno ou da multidão. Lembra de Davi ontem? Quem estava aqui ontem? Lembra de Davi? Deus perguntou para Davi, escolhe aí, você quer cair na minha mão ou na dos homens? Na tua. Imagina. Quem já caiu na língua do povo sabe o que eu estou falando. Mas é só um contexto para você entender aqui, de onde Jesus veio. Deu para entender? Então, verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, olha o cenário, viram ao redor deles, imagina a cena, 9 discípulos ao redor deles, uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou para a multidão, o que estáis discutindo aí? Qual que é o tema da conversa de vocês? Alguém dentre a multidão lhe respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho. Para quem? Para Jesus. Senhor, eu trouxe meu filho para o Senhor, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Isso aqui é uma frustração tão monstruosa. 19. Jesus lhe respondeu, ó geração incrédula. Se você vai no texto paralelo de Lucas, Lucas coloca um adendo, incrédula e perversa. Você chamaria de perverso um grupo de obreiros que ficou a noite inteira tentando expulsar um demônio que não sai? Jesus chamou, e ele está certo. Porque se você seguir a sequência do texto em Lucas 9, Jesus quer entrar numa aldeia de samaritano para dormir, os samaritanos não deixam ele dormir lá porque ele vai para Jerusalém, então por birra teológica não deixa ele passar uma noite no hotel de Samaria, os discípulos ficam com raiva e um dos discípulos que estava no monte da glória com Jesus diz, o Senhor não quer que a gente rogue a Deus que desça fogo do céu e mate esse povo todinho igual fez Elias? Tirar um menino endemoniado do fogo não consegue, mandar fogo para matar a cidade inteira é agora. Pensa num povo perverso. 19. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Aqui é o espetáculo macabro, que tem crente na igreja que é aficionado por isso aqui, ó. Sabia? Tem crente, tem saudade de ver essas bizarrices aqui, ó. Se é o seu caso, vai se tratar, irmão. Vai se tratar. Jesus perguntou, 21, Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Irmãos, isso é tão tremendo. Eu poderia fazer essa primeira aula todinha nessa frase.
Quanto tempo lhe sucede isso? Sabe o que é isso aqui? É um Deus que não quer ser mágico, que simplesmente chega porque tem poder, pode, vai lá e tripudia da dor alheia. Isso aí é fácil para mim, ó. Sai demônio. Não, é um Deus que enxerga um pai sofrendo, uma família destruída, pai sofrendo, filho endemoniado, a mãe que desapareceu, ninguém sabe onde está, e Jesus vem com a dor no coração e pergunta: quanto tempo tem isso aí? Ele se interessa pela dor. Nunca vá fazer alguma coisa na igreja só porque você pode. Isso é violência, é abuso. Faça porque você se importa. Aí é coração de Deus. Aí é misericórdia. Amém? Eu vou pregar lá porque eu posso. Não, você não pode nada. Você não é nada, você não é ninguém. Se você não tomar um Doril, a dor de cabeça te arrebenta. É ou não é? Volta no texto, ó. 21, Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23, Jesus disse assim, ó: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha o que Jesus teve que aguentar por causa dos discípulos. Como os discípulos falharam, a fé do homem foi lá embaixo. Tanto que Jesus está olhando pensando assim: será que esse cara é capaz mesmo de fazer isso? Porque os discípulos dele não conseguiram. Será que o Senhor pode? Às vezes é o nosso testemunho que descredibiliza a nossa mensagem. A culpa não é de Deus, mas é nossa. Tem mais. 24, imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, olha que tremendo. E depois fez uma coisa que eu faço muito: mas me ajuda na minha falta de fé. Eu acho tremendo esse texto, que texto maravilhoso da Bíblia. Senhor, eu creio, mas eu sou incrédulo. É lindo isso. A fé cristã sabe que a gente não tem certezas o tempo todo. Quem acha que tem certeza o tempo todo, é melhor você dar um passo para trás. Cuidado com gente que tem certezas demais. Olha que tremendo, versículo 25. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre neles. É uma frase que não dura 10 segundos, é ou não é? Direto. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu, que é o máximo que a multidão sabe fazer, matar. Ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ou seja, ele não fica de longe. O milagre de Jesus sempre tem um tipo de aproximação. Tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos, olha os discípulos, não estão nem um pouco vibrando porque Jesus foi lá e arrebentou com aqueles demônios e devolveu o menino para a família. Estão preocupados é por que a gente falhou. Olha o texto. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Senhor, onde é que a gente errou? Qual é a técnica que a gente não esqueceu aí? Ensina para a gente como é que manipula esses poderes. Jogo de poder com o diabo é o pior jogo que existe, porque poder é a arena dele. Se você entrar na arena dele com as armas dele, você já perdeu. 29, ele lhe respondeu: essa espécie não sai, a não ser pela oração e jejum. Pode sentar. Se eu não me engano é página 12, lá embaixo, é isso? Que está aí na minha apostila, página 12, obrigado. Acompanha comigo aí, ó. Ontem, eu trabalhei um pouco o imaginário da fome para trazer para a gente a ideia do desafio das múltiplas fomes. Vocês ainda lembram disso? O desafio de hoje é um pouco mais sério, um pouco mais profundo. Eu botei ele em forma de pergunta para ficar mais fácil da gente trabalhar. Ainda fazemos diferença? Esse é o grande desafio. Será que nós, como igreja, aí eu queria fazer esse recorte para cá hoje. Nós aqui hoje, como igreja, fazemos diferença? Por exemplo, a igreja desaparecesse aqui, melhoraria alguma coisa em Londrina? Fazemos diferença? Você pode levar esse tipo de pergunta para a sua vivência da casa. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, a empresa mudou de cidade, foi lá para o interior do estado, ou para outro lugar, ou para outro estado, e você foi chamado pela empresa e tem que ir embora daquele lugar. Os vizinhos da sua rua iriam fazer um protesto dizendo: não, você não pode ir embora, você é uma bênção para nós, é a luz do lugar. Ou eles iriam fazer uma festa que o crente enjoado vazou de lá. Quem que é você na dinâmica das conversas, nas aproximações, na troca de ideia com as pessoas? Porque isso faz uma diferença imensa, irmãos.
O que a gente vai ver aqui hoje mexe muito com o nosso jeito de estar e de ser no mundo. Por isso que eu disse que vai ser uma coisa um pouco mais apertada, mas eu tenho certeza que se você se mantiver aí, estiver com o coração na causa, entender o que Deus está falando a você, vai sair daqui hoje com uma outra proposta para ser e viver tudo isso que a gente está falando aqui. Amém? Isso pode ser assim? Vamos para o texto, dá uma olhada aí. Ó. Estamos diante de um texto incrivelmente atual, pelo menos eu acho. Assustadoramente atual, aí eu creio mesmo, esse texto é assustadoramente atual. Um grave problema familiar, o inferno destruindo uma família e os discípulos impotentes. Os discípulos tentaram, mas falharam. Aos pés do monte algo não funciona, deu errado, as tentativas falharam. Irmãos, como é bom a gente se libertar da tentação da perfeição. Eu queria que aqui hoje, essa manhã, em nome de Jesus, você saísse daqui com essa palavra para o seu coração. Liberte-se da perfeição. Você não é perfeito. Você vai falhar, vai errar, vai dar errado. Nós vivemos numa sociedade estranha que está o tempo todo alimentando uma positividade tóxica. Todo mundo tem que ser o máximo o tempo todo, está no alto grau a todo momento, ninguém mais para. Você vê isso na igreja, o imaginário que existe na igreja hoje é de gente o tempo todo linkado, plugado, conectado, ninguém para, ninguém respira. O cara vai na segunda do fogo, terça do milagre, quarta do poder, quinta apoteótica, sexta do subcéu, sábado não sei de onde, é domingo, não tem um dia para esse cara ser normal. Um dia comum, um dia para ter dor de cabeça, TPM, crise com a família. A gente vive acreditando realmente que estar na igreja é manipulação de poderes do sagrado, e tem que acontecer, e vai fluir, e vai acontecer, e todo dia cria-se uma coisa nova. Fiquei sabendo de alguém que diz que tem que encostar Deus na parede. Irmão, se Isaías 40 diz que ele estende o céu como quem estende um lençol, que ele junta os oceanos, plural, na concha, singular, da sua mão, ele convida a si os exércitos das estrelas, cada uma delas pelo nome, elas a ele se apresentam e nenhuma ousa faltar. Como é que a gente vai arrumar uma parede para ele? Primeiro problema não é nem ele encostar, é achar a parede. A gente vive numa coisa muito perigosa, que gera neuroses da igreja. Quer ver? Acompanhe comigo, olha, eu coloquei aí, ó, vejo nesse menino o retrato do mundo de hoje, um mundo perturbado, malignizado, complicado. Eu vejo nos discípulos o retrato de muitos líderes contemporâneos. Então um texto muito atual. De um lado, o inimigo fazendo o que quer com as casas, com as famílias. Do outro lado, um grupo de gente na igreja impotente, com medo, usando técnicas equivocadas, que já funcionaram, mas hoje não funcionam mais. Gente que não faz ideia do que está fazendo no mundo, parece que caiu de paraquedas no momento. É triste o sistema que a gente está vivendo. Por isso que é tão importante quando a gente ainda dá ao púlpito lugar da palavra profética. E palavra profética na igreja não é o positivismo futuro de muita gente. A igreja do século 21 confunde profecia com cartomante gospel. Esse daí é profeta, que falou todo o meu futuro que vai acontecer. Isso é ler sua mão. Vai na cigana que é igual. O desafio profético é denúncia de males. É Deus apontar o dedo para a ferida e falar, está errado, e é aqui que a gente conserta. O desafio profético rasga os falsos, mostra a verdade, impõe o projeto da verdade e faz a gente caminhar por ela. A verdadeira profecia da igreja é a justiça do reino, é o reino de Deus em ação, é apontar as falhas das lógicas mundanas que se crescem na igreja, é destruir as malignidades dos pensamentos contrários a Deus. Por isso que a verdadeira profecia de Deus não vem num culto de êxtases emocionais, vem num culto de raciocínio da palavra como esse aqui. Amém? Olha que interessante, eu coloquei aí, esse texto está registrado em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse parece ser o último caso de exorcismo que Jesus enfrenta antes da cruz, um caso que ainda nos confronta como discípulos de Cristo. E por quê? Imagine isso aqui comigo, ó. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente ter uma noção de contexto mesmo. Jesus olha para os discípulos, o grupo lá, pega 3, vai lá para o monte, se transfigura, aquela coisa toda, aquela graça, aquela glória, Moisés, Elias, Pedro doido para montar umas tendas e ficar por ali mesmo, e não entendeu, foi nada. Assim, a gente monta 3 tendas aqui, ó, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Erro grave de Pedro, achar que Jesus, Moisés e Elias estão no mesmo nível. Jesus está acima de qualquer um. Não adianta montar um ministériozinho achando que ele está, não cabe, ele está livre.
Ele nem pensa mais, porque lá em cima, vendo aquela glória, nem lembra que tem mais um bando de companheiros lá embaixo, 9, tentando expulsar um demônio complicado, que joga o menino no fogo e na água para destruir, uma coisa maluca, esquisita. O próprio texto tem esse peso, é uma coisa assustadora, fantasmagórica. O diabo invadindo uma casa, jovem, uma criança praticamente, um adolescente na cultura do texto. Interessante que não é um embate da primeira vez, sempre aconteceram esse tipo de coisa. Jesus tem que estar perto, sempre onde ele está andando tem uma coisa como essa. Por exemplo, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, ele não tem nem tempo direito para suportar aquilo, para sorver aquela dor, para passar pelos processos do luto, que é fundamental no emocional de todo mundo. Aliás, ainda é uma fatura que a pandemia vai cobrar de você, líder. Porque no auge da pandemia, muita gente morreu, foi destruída por uma doença e não teve o tempo necessário do luto. Essa coisa vai voltar como fatura daqui a pouco. Aí, de repente, Jesus não tem esse tempo. Então ele está saindo para um lugar para ver se ele fica um tempo ali, para passar por isso, para sentir a dor de ter perdido o seu parente. Só que quando ele chega numa cidade, regiões de Cesareia de Filipe, de Tiro e Sidom, imagina, essas regiões de Tiro e Sidom na Bíblia são imaginários poluídos de malignidade. Sempre que aparece Tiro e Sidom, aparece demônio envolvido, é um negócio muito esquisito. Vem desde o Antigo Testamento, lá em Juízes, no capítulo 1, quando Israel vai invadir um lugar, é interessante que eles chegam numa região, tem um indivíduo, um rei, chamado Adoni-Bezeque, um tipo na simbologia bíblica da ação demoníaca, porque ele entrava numa cidade, ele tomava a cidade, ele pegava o rei da cidade e mandava cortar os polegares das mãos e dos pés, símbolos bíblicos da nossa identidade e do equilíbrio da gente. Ou seja, as ações demoníacas são exatamente assim, arrebentam o equilíbrio e a identidade da gente. E tem o lamento que esse cara fazia, o grito dele, ele dizia: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés arrancados, comiam das migalhas que caem da minha mesa. Ele oprimia o povo pelas migalhas. O tempo passa, Jesus entra bem naquela região, Tiro e Sidom, vem uma mulher, olha só como é que a Bíblia descreve a mulher, uma mulher cananeia, natural dali. A Bíblia não diz qual o nome dela, a cor da sua pele, quantos quilos ela pesa, as configurações dela, só diz que é certa mulher, a configuração mais aberta de todas, certa mulher, ela é cananeia, e Marcos ainda piora, que diz que é grega, de origem sírio-fenícia, só para linkar ela com a linhagem de Adoni-Bezeque, que humilhava os outros pela migalha. De repente ela está ali, e ela vem até Jesus no meio da rua gritando, o texto diz que ela está gritando, Senhor! Só que gritar Senhor naquele lugar, vivendo debaixo do Império Romano, era capaz de matá-la. Se 3 pessoas dessem queixa num tribunal romano pelo que ela estava dizendo, chamando alguém de Senhor, que não era César, imperador, no meio da rua, ela podia ser condenada à morte. Sabe que tipo de morte? Cruz, por insurreição contra o Império Romano, por chamar alguém que não é César de Senhor no meio da rua. É por isso que a filha dela foi transformada. Porque quando você assume a cruz na sua casa, não tem demônio que fique lá. É pelo caminho da cruz. Agora, olha que incrível, ela vem, Senhor, filho de Davi. Quem esteve aqui ontem entende. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha, no grego, menininha, está endemoniada e ela sabe, é tão tremendo. Pensa numa mulher inteligente. Como eu falei ontem, as mulheres quando pensam teologicamente, ninguém consegue segurar. Essa mulher é tão inteligente que ela não sai igual o Judas, por exemplo, ou igual os soldados romanos que tem que pedir ajuda para Judas para saber quem é Jesus. Ela não. Ela foi fazer uma pesquisa antes. Pode ver que ela não chegou para Pedro chamando ele de Senhor. Foi direto em Jesus e chamou de filho de Davi e buscou a linguagem dos salmos. Tem compaixão de mim. Mulher que fez pesquisa antes, ela falou, quem que é esse Jesus? Já ouvi falar dele, de onde ele vem? Aí vai puxar a pesquisa dele, provavelmente pela mesma linhagem que Mateus puxa, que é a pior linhagem da Bíblia, só tem gente quebrada. Genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 é a página policial da Bíblia, só tem crise. Na genealogia de judeu não entra nome de mulher, na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta. Jesus tem sangue revoltado. A mulher sabe, se ele tem parente tão ruim, ele vai olhar para mim. Só quem vem de baixo sabe respeitar quem está embaixo. Ela vem clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha menininha está endemoniada e sofrendo muito. Ela sabe mexer nas emocionalidades de Jesus.
Jesus não diz uma palavra sequer para ela, ou seja, é teste. Jesus está dizendo, bom, deixa eu ver se ela está me chamando de Senhor, porque é grega de origem sírio-fenícia, provavelmente sabe como lidar com linguagens religiosas, então deixa eu ver se ela está dizendo isso, ou se ela de fato me entende como Senhor da vida dela, porque se ela me entende como Senhor de verdade, vai suportar meu silêncio. Esse é o problema da soberania. Na soberania de Deus ele responde se quiser, quando quiser, na hora que quiser e com quem quiser. Soberano também é fazer silêncio. Ele não responde nada. Aí os discípulos entram de novo. E os discípulos entram numa perversidade. Porque olha o que os discípulos fazem. Senhor, manda ela embora. Porque ela vem gritando atrás de nós. Cultura judaica. O mestre entra na cidade sempre na frente. Os discípulos do mestre vão atrás dele e a multidão ao redor. Você já percebeu que Jesus está sempre no meio da multidão? É exatamente por isso. Ele vai na frente, os discípulos atrás, a multidão em volta, ao redor. Ninguém da multidão é doido de entrar atrás do grupo, porque entrar atrás do grupo, do ponto de vista da multidão, é pertencer ao grupo. Olha onde a mulher entrou, atrás do grupo e gritando, Senhor! Os discípulos olharam, Senhor, manda essa mulher embora que ela vai queimar o filme da gente. Mulher, está gritando atrás de nós, estrangeiro, o povo vai achar que ela faz parte da gente. É complicado, Jesus. Até hoje a gente tem essas coisas. Teve um irmão que falou para mim, na minha igreja a mulher não pode nem pregar na minha igreja, porque no grupo de Jesus não tinha nenhuma mulher. Aí eu brinquei, então nem eu não podia, eu não posso. É por quê? Porque não tinha brasileiro, é ou não é? É por categoria, a gente corta, né? A mulher vem atrás do grupo, gritando, tem compaixão de mim. Os discípulos mandam embora. Olha o que os discípulos estão fazendo, perversidade. Os discípulos nem perguntaram assim, quantos anos tem a menina? É longe a tua casa? Se Jesus mandar um de nós ou dois de nós, resolve o problema? Não, simplesmente, Senhor, manda ela embora, a agenda está cheia hoje, tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de lugar para passar, essa mulher gritando, você vai dar um trabalho, manda ela embora. Os discípulos já queriam mandar a multidão embora ontem, lembra? Jesus diz assim, ó, olha que tremendo, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, metade das pessoas que eu conheço desistiriam aqui. A mulher não, ela pensa, não interessa se ele foi mandado para Israel, ele não está lá, ele está aqui, e eu nasci aqui, nada me impede de ir até Jesus se ele passar na rua da minha casa. Ela vem de joelho e grita, Senhor, socorre-me, pede para ela, de joelhos. Jesus olha para ela, na primeira vez que fala com ela mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela vem e responde, sim, Senhor. Pela terceira vez ela vai dizer, Senhor, no meio da rua, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela está dizendo, Senhor, eu entendi. O Senhor estabelece a relação. Se o Senhor é pai, eu sou filha. Se o Senhor é servo, é Senhor, eu sou serva. Se o Senhor é o dono, eu posso ser o que o Senhor quiser. Fala que eu faço. A mulher consegue redimir a própria história. Se lá nas ancestralidades dela alguém humilhava pelas migalhas, olha o que ela vai fazer por causa das migalhas. Ela vai olhar para Jesus e dizer pela terceira vez, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Interessante que migalha não é pão. É um outro nome, né? Quer ver? Muda só o nome, na verdade. Quer ver? Você pega um pão na sua casa, compra o pão na padaria e deixa ele guardado lá, em cima da mesa, sei lá. Ele vai endurecer, é ou não é? Só existe migalha se você partir o pão, sim ou não? Imagina isso aqui, ó. Você pega o pão, parte o pão, escapam as migalhas. Você pega a menor da migalha, leva para um laboratório e manda analisar. Sabe o que você vai descobrir? Ela tem o mesmo sal, mesmo óleo, mesma farinha, foi feita pela mesma mão e no mesmo forno. Ela era pão, ela só se transformou em migalha a partir do momento que partiram o pão. Olha o que essa mulher entendeu. Senhor, eu sei que o Senhor é o pão capaz de matar a fome do mundo todo. E eu não quero o pão inteiro, dá só isso aqui, ó. Isso aqui também é pão, é o que eu preciso para viver. É pouco, mas é meu. É pequeno, mas cura minha filha. É minúsculo, mas chega lá em casa. Eu não quero tudo, eu quero só isso aqui, ó. É só isso, Jesus. Não interessa se meu parente queria matar todo mundo nas migalhas, eu me reduzo a isso se o Senhor quer. Incrível que a mulher consegue no meio da rua fazer uma coisa que nem Paulo faz. Ela mostra a trindade no meio da rua. Ela chega chamando ele de Senhor, o imperador, que é Deus acima de tudo. Ela intercede, Senhor, socorre-me, intercede pela filha com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Consolador. E o Senhor, as migalhas, o pão partido é Cristo na cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, na rua, na boca de uma mulher pagã. Tudo porque
Jesus se importa e os discípulos não. O grande desafio para hoje é: será que nós já nos tornamos o empecilho de Jesus? Lembra lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus chega para os discípulos e fala: quando eu chegar lá em Jerusalém, eu vou ter um pesadelo, porque os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os escribas e mestres da lei vão me perseguir, vão me matar. Toda vez que eu leio esse texto, eu tremo, porque hoje eu estou nesse lugar, líderes religiosos, e eu sempre penso: Senhor, será que eu sou a ameaça número 1 da tua lista? Permita hoje que o Espírito Santo te faça entender essa verdade aqui, ó. Você não foi chamado para ser o empecilho de Jesus, o que atrapalha a obra, o que manda as pessoas embora, o que despede gente sofrida com os seus problemas. Você foi chamado por Jesus para ser facilitador de vidas, para abençoar a gente, libertar pessoas, para mostrar soluções. Você é agente do reino para libertar vidas. Você é agente do reino para libertar famílias. Dá uma olhada no texto aí, ó. Jesus, ao enfrentar o problema, destaca algo de fundamental importância na expressão essa casta. Outras versões dizem essa espécie, ou esse tipo de demônio. Os discípulos ainda não tinham aprendido, guarde isso aqui, ó, uma das lições mais sérias da fé cristã: discernimento. Repete comigo: discernimento. É preciso aprender a diferenciar um caso do outro. Olhe para mim aqui, ó. Deixa eu quebrar um negócio histórico nas nossas igrejas. Discernimento não é tradução. O que tem de crente que acha que discernimento é tradução, é tecla SAP espiritual. O cara fala em língua, o outro vem e fala em português. Olha aí, varão, discernimento. Isso é só tradução. E que nem faz tanta diferença assim, uma vez que a coisa aqui é espiritual. A ideia do discernimento é percepção do que está acontecendo no lugar. O discernimento consegue ver por trás da máscara. O discernimento consegue captar sutilezas. O discernimento sabe quando uma coisa que está acontecendo na igreja, ainda que seja maravilhosa, de fato é de Deus ou não. Cuidado com coisas lindas, bem feitas, mas que não tem nada a ver com Cristo. Eu estava lendo esses dias uma história onde um mestre de uma tribo antiga, ele chega no dia, segundo as leis de sua tribo, quando ele completasse 80 anos, se o mestre estivesse vivo e completasse 80 anos, no dia que ele completasse 80 anos, ele tinha que chamar os seus 12 discípulos mais próximos e escolher dentre eles o seu sucessor dali para frente. Então olha o que esse mestre fez: completou 80 anos, chamou 12 discípulos dos mais proeminentes, botou numa sala diante de uma mesa vazia. Ele olhou para os discípulos e disse: estão vendo essa mesa vazia? E eles disseram: sim, Senhor. Hoje eu completo 80 anos, segundo a lei da nossa tribo, hoje eu tenho que escolher o sucessor. E vocês estão vendo a mesa vazia? Estamos vendo. Eu vou atrás da cortina, vou trazer um problema, vou colocar em cima da mesa. Aquele dentre vós que resolver o problema será o novo sucessor. Ele sai da sala, vai até a cortina. Quando ele volta com um vaso de porcelana chinesa, dinastia Ming, obra de arte, caríssimo. Bota bem no centro da mesa, com muito cuidado, umas flores maravilhosas dentro do vaso. Ele se afasta, aponta para o vaso e diz: eis aí o problema, resolvam. E fica um olhando para a cara do outro, até que um entende, puxa a espada, vai para cima, quebra o vaso, as flores, arrebenta com tudo, até a mesa ele quebra. O mestre se levanta com lágrimas nos olhos e diz: eis aí o novo líder. Porque ele entendeu que o problema, ainda que lindo, é problema, tem que ser eliminado. Qual é o seu problema lindo e maravilhoso que você se apegou tanto que se apaixonou por isso? Permita hoje que o Espírito Santo arranque, destrua, quebre aquilo que é bonito, mas não é de Deus. Aquilo que é lindo, mas não é de Deus. É fantástico, mas não é de Deus. Por isso que é tão complicado quando a gente tem coisa muito linda, muito ajeitadinha, tudo funciona tão bem, é tão bonito que é infernalmente perfeito. Cuidado com isso. Miguel de Unamuno dizia que não tem nada tão parecido ao abraço quanto o estrangulamento, não é? Discernimento é fundamental. Nós vivemos numa geração que carece e muito de discernimento. Está aí um motivo de oração para as igrejas: Senhor, desperte em nós o discernimento, para a gente saber quem de fato a gente adora, quem tem trânsito entre nós, a quem você dá espaço na construção das suas ideias.
Aliás, esse é um dos maiores problemas advindos da internet para a igreja de hoje. A gente ouve tudo de todo mundo a todo momento e vira um negócio muito maluco. Aí hoje o cara está aqui ouvindo uma palavra de Deus abençoada que tem a ver com o que ele pensa dentro da lógica da sua doutrina e da sua igreja, e no outro dia simplesmente ele vai para um outro caminho completamente diferente e ele acha tremendo, não, isso aqui é bonito, porque isso encaixa em mim, e ele vai virando um mosaico de ideias sem saber direito o que é Babel. Confusão demais. Quem é que você dá acesso à sua vida? Quando você está sofrendo, quem que você busca ajuda? Por exemplo, a mulher lá de Eliseu, a viúva, sofrendo, angustiada, não tem nada em casa, ela não vai buscar ajuda no ungidão da esquina, na ONG, ela vai buscar ajuda no seu profeta, que andava com ela, que conhece a casa dela. Quem você dá acesso à sua vida? Quem é que você escuta? Quem que você ouve? Quem que você, na hora da crise, da angústia, quem que você vai procurar? Cuidado a quem você dá acesso à sua vida. Olha isso aqui, ó, eu botei aí, ó, em Lucas 10, os discípulos tinham conquistado grande êxito, agora não conseguiram obter o mesmo sucesso. E por quê? Talvez porque tenham partido de uma lógica simplista. Já expulsamos demônios uma vez, temos experiência e autoridade. É a velha síndrome de Sansão, sairei como das outras vezes. Lembra de Sansão? Sansão é um dos textos bíblicos que mais se aplicam ao líder quando ele pega o poder que ele tem e se apaixona pelo poder e não pela fonte do poder. Você vai ver que Sansão, por exemplo, olha que coisa interessante. Quando você vai olhar a narrativa bíblica, dentro de uma ideia de narratologia, por exemplo, você descobre que toda a história de Sansão, a narrativa de Sansão, é pontuada por uma imagem, fogo. Tudo em Sansão aponta para o fogo. O nome dele é filho do sol, não tem nada mais quente. Tudo em Sansão é incandescente. As guerras dele é sempre com fogo. Mexem com ele e metem fogo no trigal dos filisteus e taca fogo no sinagoga. É ou não é? Ele vai brincar com Dalila, porque ele já estava preso pelo coração, então começa a brincar com ela, fala, se você me amarrar com 7 cordas novas, serei como qualquer mortal. Ela amarra, e ele nem percebe, porque já está amarrado pelas cordas do coração. Então ela grita, os filisteus vêm sobre ti. Aí a Bíblia diz, e ele quebrou os fios como fios queimados no fogo. Onde tem Sansão tem fogo. Só não tem fogo na última cena, quando ele derruba o templo de Dagon, morre com todo aquele povo. Aí os rabinos dizem, é aí que o fogo aparece, porque o fogo é da sua natureza queimar e devastar tudo, e quando não tem mais nada para queimar, ele queima a si mesmo em autocombustão, até sobrar uma pequena e pálida fumaça, lembrança das antigas chamas. E os rabinos dizem, isso é o que acontece com todo líder, que usa o poder que tem para queimar os outros. Uma hora acaba quem queimar, e ele se queima sozinho. É aqui que acontece o grande problema. Se você é daqueles que gosta de queimar todo mundo só para subir, você vai se queimar sozinho. Se você é daquele que gosta de queimar os outros via internet, vai se queimar sozinho. Se você adora criar uma confusão e sai de fininho como se ninguém estivesse vendo, vai se queimar sozinho. Tem olhos sobre você que vem lá de cima, que você não faz ideia do que eles são capazes de enxergar. Lembra de Isaías? Vou fazer mais um paralelo aqui. Lembra de Isaías? Isaías, no capítulo 6, ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, ele vê Deus. E tem uma coisa que me encanta em Isaías e que é muito difícil de hoje. Hoje o povo diz, eu vi Deus e Deus entrou em mim. Eu saí voando e pulando. Com Isaías é o contrário. Eu vi Deus e eu vou morrer. Certeza que eu estou morto. E o pior, o lugar de desespero. Não é assim, eu vi Deus, aí eu boto a mãozinha no peito, finjo que choro, faço cara de santo e é lindo. Não. Isaías pensa, rapaz, Deus está na casa, o negócio ficou complicado, encheu de fumaça, o negócio está tremendo, não tem nem para onde correr. A visão daqui para lá é só desespero, até que ele percebe que também tem olhares de lá para cá. Ele diz, então eu vi quando um dos serafins voou até mim, trazendo do altar uma brasa viva que tinha tirado com uma tenaz. Até a brasa é viva no céu, tem nada morto lá. E ele vem e desce e com ela toca na minha língua, já que é meu profeta tem que falar de mim, toca na língua. Tem olhares de lá para cá sobre você. Paulo entendeu isso no final da sua vida, escrevendo para Timóteo. Ele chega e fala assim, Timóteo, eu vou te passar uma série de coisas agora para finalizar a nossa conversa, a nossa mentoria. Sabe como é que ele termina? Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente. Aí começa a passar um monte de coisa. Olha como é que ele começa, Timóteo, guarda a melhor coisa da sua vida. Você passa a vida inteira diante de Deus e de Cristo Jesus. Se você entender isso, irmão, nunca mais entre em roda de fofoca,
fofoca, queimação de ninguém, porque você está levando a vida e o ministério diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Aí tem gente que fala, mas só Deus pode me julgar. Isso não te mata de medo, não? Não tem como subornar. Não dá para esconder nada, varrer para debaixo do tapete. Imagina. Volta no texto aqui, ó. É óbvio que em última análise o problema era o mesmo, um caso de possessão demoníaca. Mas existem diferenças que precisam ser percebidas. Quando perdemos a sintonia, a sensibilidade, perdemos a guerra. Escutem uma coisa aqui, ó. Se tem uma coisa que nós, como igreja do século XXI, igreja brasileira do século XXI, precisamos o mais rápido possível, junto com a lógica do discernimento, trazer é sensibilidade. Nós estamos aos poucos nos tornando uma igreja de insensíveis, uma igreja que acha que todo mundo que se vira tem que se virar o mais rápido possível. A gente não sente mais a dor do outro, é estranho demais. Quer ver só? Experimenta contar um problema para o irmão do lado, eu te garanto que ele não te deixa terminar até contar o dele. É ou não é? Nós vivemos uma tentação para ver quem sofre mais, é um negócio muito esquisito, irmão. Você fala para o irmão, estou sentindo uma dor aqui, o cara fala, eu operei ontem, olha o corte. É absurdo, irmão. Olha um negócio esquisito, é ou não é? Você fala assim, irmão, eu estou sentindo um probleminha aqui, rapaz, meu tio morreu disso. Ninguém perguntou se você tem o mesmo problema, eu só quero falar, me escuta. Nós vivemos uma séria crise da escuta. Talvez a maior das crises da igreja em questão de afetos é a crise da escuta, escutar alguém. Tem gente que não para de falar nunca, e quando está perto de alguém que ele acha que sabe, é aí que ele fala. Ele quer que o cara saiba que ele acha que sabe, é absurdo. E todo dia vai falando e fala, e não para nunca. As pessoas precisam ser ouvidas. Eu tenho um amigo que é pastor e trabalha durante muito tempo nessa área de aconselhamento. Ele fala que acontece muito isso aqui, ó. Ele fala, às vezes eu estou lá sentado, na sala, recebo a pessoa senta, fala 1 hora e eu fico quieto, não dou uma palavra. Quando ela termina, fala, pastor, obrigado, me ajudou muito, e sai. Ele fala, é maravilhoso, eu não fiz nada, mas eu dei a ela tudo que ela precisava, alguém que a escute. E ele me disse uma coisa que ficou marcado para mim, ele disse, sabe o que é mais bonito? A pessoa que fala e precisa que você a escute, ela não olha para você com o sentido apenas de quem está conversando. Ela olha para você fixada no seu rosto. Ela quer perceber em você que você se importa. Ele diz, eu fico 1 hora fazendo expressões, ela falando e eu assim. E eu mexo com as mãos, eu olho. Quando ela perde o olhar, eu volto atrás do olhar dela. Para que ela saiba que eu estou lá. Que eu ouvi tudo. Ela sabe que eu não tenho solução para o problema dela. Mas eu faço parte das pessoas que vão lutar com ela. É escutar o outro. Qual foi a última vez que você só ficou quietinho escutando quem queria desabafar? Aí você fala, pastor, mas eu sofro demais, todo mundo desabafando em cima de mim, significa que as pessoas confiam em você, isso é tão tremendo. Muda um pouquinho a visão. Muda um pouquinho a visão. E sabe o que é mais incrível? Na lógica da fé cristã, à medida que você vai fazendo isso, você vai também encontrar pessoas que vão te ouvir, porque aquilo que você semeia, colhe. Amém? Você viu como é difícil? Às vezes a gente nem para pensar nisso, a gente fala, eu preciso que me escuta, eu quero que me ouça o tempo todo. Grande parte das nossas conversas que a gente quer tanto que as pessoas escutem, não passam de problemas maiores que a gente criou em cima de problemas pequenos. Muitos de nós fazemos literalmente as tempestades em copo d'água. É ou não é? Você já viu o casal que briga, fica 1 semana sem se falar e na hora de lembrar, por que a gente brigou? Não lembra. Nós brigamos por quê? Sei lá, a gente ficou sem se falar. O tempo passou e a gente não lembra por quê. Literalmente. Se você for buscar as raízes das maiores brigas da gente, são coisas medíocres. É como um casal que foi se aconselhar com um terapeuta familiar, quase a ponto de brigar porque a televisão não ligava. Não, ele não liga, porque simplesmente não colocaram a tomada. Era só botar na tomada. Isso acontece em terapeutas familiares. É triste. Porque vivemos uma geração que perdeu sensibilidade. Principalmente dependendo do lugar onde você nasce e cresce, do individualismo, da cultura. Irmãos, é muito perigoso quando a igreja é moldada pela cultura e não o evangelho que transforma a cultura. Por exemplo, eu estava numa cidade, não vou dizer o estado, mas eu estava numa cidade, aí o pastor foi me buscar, 3 dias de conferência, o pastor foi me buscar no hotel no primeiro dia, levar para o culto, furou o primeiro farol vermelho, o segundo eu já fiquei angustiado, terceiro, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa, fura o farol vermelho e eu angustiado. Aí ele olhou, acho que percebeu, falou, pastor, fica tranquilo, aqui é normal da gente, é cultura daqui.
Falei, irmão, mas é cultura de morte. E se é cultura de morte, o evangelho vem para mudar, transformar em vida. Porque você não bota só sua vida em risco, bota da minha família, irmão. Qual é a cultura do lugar que é contrária ao evangelho? Se é o individualismo, o isolamento, é contrário ao evangelho. Se o lugar que você vive é de um lugar de cultura racista, é contrário ao evangelho. Porque aqui não há grego nem judeu, homem nem mulher. Todo mundo é um só em Cristo. Eu acho tão estranho às vezes. Tem gente que bate no peito. Brasil, terceiro mundo, América Latina. O infeliz nasceu aqui, a família dele nasceu aqui, mas só porque o nome dele é alemão, ele acha que é alemão. Nunca falou nem strudel e acha que é alemão. Mas sou alemão porque eu sou do sul. Você é brasileiro, irmão. E brasileiro terrível, daquele que acha que os outros são ruins. Olha que angústia que é isso. Perda de sensibilidade. Quando a gente perde sensibilidade, por que eu estou falando tudo isso? Olha para mim aqui, para você entender. Quando você perde sensibilidade com as pessoas, que tipo de sensibilidade você acha que vai ter com o próprio Deus? Se foi João que diz que se você não ama o irmão que vê, você não pode amar o Deus que não vê. É bíblico. Por exemplo, se eu falasse aqui agora, irmãos, João 3,16, é rápido, vem na hora, programação neurológica cristã, vem na hora, né? Deus amou o mundo de tal maneira, você vai de uma vez. Se eu falasse 1 João 3,16, demora para falar. Nisto conhecereis o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Aí é difícil. Viu como um pequeno detalhe faz diferença? Olha no texto, ó. Esse texto ainda nos confronta. Vivemos numa época de sérios ataques à fé, uma época extremamente perigosa. Precisamos curar o nosso diagnóstico, saber diferenciar os espíritos dessa época, saber contra quem realmente estamos lutando. Você sabe? Sabe diferenciar os espíritos com quem você luta? E eu não estou fazendo aqui as lógicas de Frank Perry, de domínios territoriais de demônios, demônio atrás do poste, demônio em cima do seu quê. Não tem nada a ver com isso. É apenas a consciência de que essa luta é muito mais séria do que apenas o físico que você encara. É um negócio mais profundo, tão mais profundo que não cabe em catalogações como essas. A coisa escapa da vida da gente. Por isso que é tão perigoso quando você simplesmente passa por uma ideia na igreja e não se aprofunda, não mergulha, não quer saber o que aquilo tem a dizer na sua intimidade mais profunda. Fuja de todos os charlatães que passam pelos púlpitos a todo momento distribuindo glória, milagre, a todo momento, mas não são capazes de te abraçar, de olhar nos seus olhos, de conversar com você, de ter sensibilidade divina. Eu acho tão tremendo que Jesus, por exemplo, quer ver o ápice da sensibilidade? Jesus lá em João capítulo 11, quando avisam para ele que Lázaro morreu, quando ele chega na beira do túmulo de Lázaro, irmão, olha para mim, imagina que eu sou Jesus. Eu sei que eu vou fazer uma oração que não dura um minuto inteiro, não dura um minuto a oração de Jesus, lá em João 11, não dura um minuto cronometrado no relógio. Se eu sei que eu vou fazer uma oração de 1 minuto, e o meu amigo vai aparecer vivo de novo, é questão de 1 minuto, eu não choraria. Você choraria? Pois Jesus chora. E chora forte, não é um chorinho assim, é choro. A ponto de João falar, vou ter que registrar isso aí, ó. Jesus chorou. Virou o menor versículo da nossa Bíblia. Jesus chorou. É um choro que comove, que todo mundo percebe. A ponto de eu falar, tá vendo? Ele amava mesmo, rapaz, ele amava o cara. Ele sabe que vai trazer de volta, mas naquele momento, naquele instante, ele é alguém que perdeu um amigo, e isso dói. E se eu não chorar com os que choram, eu não vou poder dizer para Paulo lá na frente, escreve aí, chora com os que choram e alegra com os que se alegram. Não vai dar, porque eu não vivi isso. Mas ele agora está vivendo, ele chora com os que choram. E depois que ele chora e sofre, é que ele chama o morto para fora. E Jesus é o único da narrativa de João 11 que não usa linguagens de funerária. Todo mundo usa linguagem de funerária. Já cheira mal, é o 4º dia, o corpo. Jesus pergunta, onde vocês o puseram? Artigo masculino definido, onde vocês o puseram? Aí mostram para ele chama Lázaro, pelo nome. Não é corpo, defunto, morto, é Lázaro, vem para fora. Jesus chamou alguém com quem ele já tem uma história. Existe uma história antes do milagre. Ou seja, não é a milagromania dos milagromaníacos, é a história do milagre. Tem uma história com ele antes. Eu quero ele de volta. Irmãos, eu tenho orado para que eu seja amigo assim, capaz de não permitir que você, porque é minha amiga ou meu amigo, fique nas trevas da morte. Se eu sou seu amigo, eu vou te arrancar de lá, porque eu conheço Deus que é capaz de pegar os meus amigos e tirá-los da morte.
Que Deus te dê amigos aqui que tirem você da morte. Que Deus te dê amigos que desenfaixem as faixas de cemitério e te levem para casa. Que Deus te dê amigos capazes de olhar para você e falar: a morte não vai te levar, porque a gente está aqui juntos. Vamos analisar mais de perto aí, ó, esse caso dos discípulos para extrairmos as lições que precisamos para a nossa época. O primeiro ponto que eu coloquei aí, ó, é o perigo de lutar no escuro. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Os discípulos estão no escuro, tentaram tratar do problema antes de compreender a natureza do problema. Sabe qual é o grande problema? Os discípulos estão diante de uma demanda, e sempre tem isso, sempre vai ter essas demandas. Então o pai leva o menino para os discípulos e eles pensam: não, trouxe aqui, a gente tem que resolver, não interessa se Jesus está longe, nós estamos aqui, e se nós estamos aqui, nós vamos resolver. Os orgulhos de igreja sempre fazem isso. E quando isso acontece, sem Jesus a gente está no escuro. Os discípulos esqueceram, Jesus avisa: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas eles tentam. E não é a primeira vez que eles tentam fazer alguma coisa sem Jesus. Lembra que Jesus está dormindo no barco e os discípulos fazem de tudo para contornar a situação, só para ter um testemunho para contar para ele quando ele acordar? Lembra disso? Os discípulos, Jesus está no barco. O que eles deviam fazer primeiro? Acorda ele: Senhor, o negócio está feio aqui. Não. Eles pensam: ele não escolheu a gente porque só por causa de escolher. Escolheu porque sabe que nós somos experientes, nós crescemos aqui, nós conhecemos esse barco. Imagina as conversas de Pedro e João. Quantas vezes a gente já pescou nesse barco? Quantas tempestades a gente já pegou aqui? A gente é tarimbado, a gente tem experiência, a gente é pescador, não é por acaso. Jesus sabe, escolheu a gente porque ele sabe disso. O que a gente faz? A gente usa as nossas técnicas, a nossa experiência, e quando a gente dominar a tempestade, que ele acordar, nós conta para ele o testemunho, dando aquela evangelástica que a gente faz. Senhor, raios e trovões, ondas se levantaram, mas o Senhor sabe que escolheu os caras certos. Nós fizemos nossos esquemas aqui, nossas experiências, nós puxamos lá das histórias do nosso pai, resolvemos o problema, o Senhor dormiu em paz porque nós estamos aqui. Não funciona. Eles estão tentando fazer de tudo, quando eles percebem que não dá mais, aí eles vão fazer por último o que deveriam ter feito primeiro: chamar Jesus. Vai lá e chama Jesus. Jesus está no sono de solteiro. Lembra do sono de solteiro? Aquele que você dormia sem a potestade do boleto, lembra? Você já se pegou vendo seu filho criança dormir, pensando: oh meu Deus, que saudade. Dorme tão bem que você fala: você está vivo, é ou não é? Jesus está nesse sono aí, ó. Céu se acabando de chuva, aquela coisa toda, ele dorme tranquilo. Os discípulos vão lá e levantam ele. Ele acorda, eu não sei você, mas eu, se me acordo antes da hora, até eu saber onde eu estou, vai um tempo, é ou não é? Jesus levanta nessa dimensão. Ele simplesmente troca ideia, ele conversa com os elementos. Ele levanta assim, olha: vento, calma, vento, mar, quieto. Fica aquele silêncio. Aí a tempestade que estava fora vem para dentro. Os discípulos começam a pensar: quem que é esse? Agora bugou tudo aqui. Quem que é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles foram acordar um homem e descobriram que levantaram um Deus. Deus estava no barco. Deus estava no barco. E Ele ainda está no barco. Você não faz nada sem Jesus, você não prega sem Jesus, você não canta sem Jesus, você não ministra sem Jesus, você não dirige igreja sem Jesus, você não preside sem Jesus. Sem Jesus, o máximo que você tem é experiência, e isso acaba. Só com Jesus é que ventos e mares obedecem. Nem a fúria da natureza suporta. Olha isso aqui, ó. Somos um grupo de líderes que luta no escuro. Temos tantos compromissos, agendas cheias, correria, muita coisa para fazer. Já não sobra tempo para considerarmos essa casta. E esse é o nosso fracasso. É tanta coisa que não sobra tempo a gente pensar no que deve fazer. Em que a gente está lutando, contra quem e em que situação a gente está lutando. É muito que a gente tem para fazer hoje. Aliás, gente, se pensar bem, a gente vive numa loucura os dias de hoje. O projeto de vida desse sistema que a gente vive, mundial, é um projeto para sugar até o bagaço. Quantos aqui já não acordam cansados? Você nem dorme direito, você capota, o olho fica assim, ó. No outro dia você levanta, arrebentado, a mão na cadeira, que fala: ah, meu pai, não dormi nada. É ou não é? Bota a culpa no colchão, esse colchão está velho. Não é não, irmão. Você não para. Teve um pastor que falou: meu sonho é morrer no púlpito. O meu não. Morrer aqui para quê, irmãos? Os irmãos vão achar que eu estou endemoniado. Crente é mau, irmão. É ou não é? Eu lembro de uma convenção, pastor. Estava na convenção, aí o pastor falou assim: irmãos, vamos discutir a questão das férias do pastor. Aí um pastor levantou e falou: o diabo não tira férias. Pastor, eu sei, mas a gente não trabalha para ele não. Ele trabalha para outro. Nossa empresa é outra, né? A dele é que trabalha assim, explorador. A nossa não. Escute uma coisa aqui, ó. Nunca
nunca meça o seu trabalho no reino pela lógica do diabo. Nunca. Eu tenho que me esforçar porque Satanás. Não, nunca. É por causa de Deus, nunca pelo inferno. É que crente tem mentalidade de filme de sessão da tarde. Sabia disso? Ele pensa assim, ó, um único demônio, pequenininho ainda, ele é capaz de ser mais forte do que todo o círculo de oração junto. Então ele bota o círculo de oração para 15 dias em jejum total, que é para ver se a gente consegue expulsar o demoninho. Irmão, que lógica satânica é essa? O nosso Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus, é nosso. Porque contra Deus não há, ele já perdeu. A luta de Deus com o diabo não é assim, é assim. Ele já libertou, ele já venceu, ele já está no trono e ninguém tira ele de lá. É muito esquisito, a gente tem essa coisa de, irmão, sai daí de Satanás, você tem que ficar esperto e tal, né? E tem irmão que sem perceber vai criando quase que um fetiche pelo diabo. Você já percebeu que gente que luta muito, né, milita muito nessa área que eles chamam de libertação, essa coisa toda? É uma gente assim estranha, complicada, parece que nunca dorme direito, né? Vê demônio tudo quanto é lugar. Ele vai na sua casa, aí ele fica olhando para as bonecas da sua criança, acha que tem demônio nas bonecas da criança, não é? Não tem uma figura dessa? Ele não fecha a porta vai batendo devagarzinho pro vento, ele já olha assim, ó, Satanás. Irmão, eu fico pensando em Satanás, pensando, eu não vou ficar, mano, eu tenho que fazer no inferno, eu não vou ficar balançando sua porta não, varão, não é? Imagina o diabo, balança sua porta, olha para você e ri, pelo amor de Deus, irmão. É infantil, é tosco demais. E tem gente que faz isso, não, irmão, porque olha, Satanás esteve lá, eu vi um gato preto, coitado do bicho, mas é gato. Não tem? Fiquei sabendo de um irmão que estava falando, olha, se você tiver com algum tipo de doença, você tem que pegar o chá de Salmo 91. Como é que é isso? Arranca a página da Bíblia, bota na água, faz chá e toma. Haja Bíblia, irmão. Como é que eu vou fazer chá de Salmo 91 com o aplicativo da Bíblia? É chá virtual. Por que eu estou colocando tudo isso? Ainda estamos lutando no escuro, tentando fazer alguma coisa que Jesus nunca fez, bizarrice eclesiástica. É por isso que o crente é motivo de piada e de chacota, e isso não é perseguição, isso é coisa que a gente plantou e está colhendo. Toda vez que você faz uma bizarrice como essa, você descredibiliza o evangelho. As pessoas vão achar que você é só um místico, bobão, meio maluco. Não, irmão, é tempo da igreja entender de uma vez por todas que essa briga é séria demais para as nossas gracinhas. Dá uma olhada aí, ó. Corremos o sério risco de nos lançarmos numa atividade antes de compreendermos a verdadeira natureza do problema que estamos enfrentando. Lutamos no escuro, sem saber contra quem estamos lutando. Olha como é sério isso. Ou seja, a nossa luta não é contra o irmão, contra outra denominação, contra outra igreja, ou contra os grupos dentro da igreja. Nossa luta é muito mais séria, é muito mais profunda. E sabe o que mais me espanta? É que a única arma realmente poderosa nessa luta é a palavra. E é aqui que a gente erra. Porque hoje eu vou ser bonzinho, gente boa até porque eu estou indo embora, mas eu posso cravar que 70% dos irmãos da nossa igreja, e isso porque eu estou legal hoje, 70% nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. E isso porque diz que ama a palavra. Aí chega, por exemplo, quando chega o testemunho de Jeová, ele fecha a cortina e fala para os filhos. Ele não conhece a palavra. Tem muito crente que não faz ideia do que seja a própria palavra que ele carrega. Faz um teste. Chega num domingo no culto, abre a Bíblia e diz assim, irmãos, vamos ler aqui no livro de Naum. E não põe no aplicativo. Terça-feira que vem eles acham. Se você não avisar, eles vão lá, depois de... Você tem livro depois do Apocalipse? Deve ser o Naum, né? Não faz ideia. Ele é capaz de falar a escalação do Corinthians, mas ele não consegue lembrar os 12 apóstolos. Ele sabe muito bem tudo o que acontece nas entrelinhas das séries, mas ele não lembra a maior de todas as séries, a vida de Cristo contada no todo o Novo Testamento. Não faz ideia. Se aquilo que é a nossa única realmente arma contra forças malignas e toda a espiritualidade, inclusive as nossas humanas, é a palavra, não conhecer essa palavra significa o quê? Você se alistaria no exército para ir lutar na guerra da Ucrânia sem saber atirar? É por isso que a gente tem mensagens monotemáticas. Você já viu o pregador que vai 700 igrejas por ano e prega a mesma mensagem? Porque não conhece Bíblia. Aí fica requentando.
Não faz ideia do que está falando. Uma heresia atrás da outra, uma montagem, bricolagem dos textos. Ele não faz ideia do que está dizendo. Não conhece o texto, o contexto, interpretação bíblica, as técnicas do processo. Não faz ideia do que está falando. Só vai jogando para todo mundo, porque é fácil. Aí decora. Ou então faz um esquema tão bem feitinho, ajeitadinho, que se der um problema, o esboço voar, a luz acabar, ele está perdido. Não sabe o que é isso. Não faz ideia do que está falando. É por isso que na hora que a gente canta, como dizia C.S. Lewis, é o momento que mais mente. Não é? Porque a gente canta frases e coisas que a gente não vive, que não se sustentam no dia a dia. E alguns dos hinos que a gente canta na igreja, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, eu vou abrir o coração aqui, olhe para mim. Como eu queria que a igreja reagisse à palavra pregada como ela reage aos hinos cantados. Se a igreja reagisse à palavra pregada como ela reage ao momento de louvor, a gente era outra igreja. Porque se chega no momento do louvor aqui, você canta um hino e a igreja gosta, ele vira doutrina e ai de quem falar contra. É ou não é? Se eu começasse a falar de algumas frases, de alguns hinos que vocês cantam tranquilamente, você nunca mais me chamaria para vir aqui. Já passei por isso, é experiência própria. Porque a gente acha, não, aí a gente vem com diversas teorias para tentar explicar o caos. É porque quando a gente canta fora da Bíblia, nascem as heresias que a gente mais ama, lindos problemas que a gente não quer resolver. Só uma palhinha para você entender o que eu estou falando. O crente rasga o peito e diz, eu vou viver no Santo dos Santos. Nem na época do Antigo Testamento ninguém morava lá, era o pior lugar para entrar. Você entrava só uma vez, morrendo de medo, doido para sair. Eu fico imaginando o sumo sacerdote quando saía. Pensa que alegria? Sair, graças a Deus. Irmão, é um lugar que você entra e não sabe se sai. Aquele lugar, o único lugar que você quer sair, não entrar. É ou não é? O povo de hoje quer morar lá. Vê se pode. Morar lá. O outro fala, eu vou mergulhar na mirra ardente. É suicídio com alto requinte de crueldade. Mas deixa para lá, outra coisa. Volta no texto. O problema espiritual da liderança contemporânea é muito sério. Nosso problema, olha isso aqui, ó. Nosso problema não é uma apatia, mas a completa inconsciência, a negação da realidade espiritual que estamos enfrentando. Esse é o grande problema. Você chegar na igreja hoje e falar, irmãos, nós estamos em crise, já nem assusta mais. Aí é que está o problema, não choramos mais por isso, isso não mexe mais com a vida da gente, isso não dá dor, não causa na gente perplexidade, a gente não fala, não, está certo, esse negócio tinha que nos levar para o joelho, para o desespero, para o choro, não, a gente simplesmente fala, é mais ou menos assim, e sabe por quê? Porque somos educados pela cultura do momento, a cultura do talk screen, por exemplo, você está na sua timeline aqui, ó, de repente você vê lá um menino morto, destruído por pessoas, uma criança, você fala, é terrível, rola para cima, quem ganhou o jogo de ontem? Olha que maravilha. Nós vivemos nessa geração, uma geração que não tem tempo de absorver a ideia. Ela é como uma esponja do sabão na pia, absorve, mas não reage. É o mesmo jeito, é por isso que a gente vê essas coisas esquizofrênicas que acontecem. Vem aqui hoje, prega uma palavra abençoada, bíblica, doutrinariamente teológica, você diz amém, glória a Deus. Amanhã, no outro culto, às vezes no mesmo congresso, vem um outro, prega uma heresia bizarra, monstruosa, o irmão, glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Onde é que está aqui o raciocínio da gente? O que a gente pensa? A minha vida inteira foi brigando com Deus. Eu vivo muito perto de Jeremias capítulo 20. O Senhor me enganou. Jeremias 20 diz isso para Deus. E o hebraico é melhor ainda. O Senhor me seduziu. O Senhor vê que esse jeito aí eu não aguentei. Só que o Senhor não me avisou que vinha. Aliás, todo mundo que é pastor, obreiro aqui, ó, se Deus antes de te chamar para a sua causa, te mostrasse como é, você aceitaria? Viu? O Senhor me enganou. Jeremias capítulo 20. Eu sempre falava para Deus, Deus, que negócio esquisito. Quantas vezes eu subi no púlpito e falei, não vou pregar essa coisa que o Senhor me deu não, porque isso aqui é ruim demais. Mas não tem jeito, é como diz Jeremias, se eu calar, ela queima no peito, tem que falar. Como seria bom, eu fico imaginando o que aconteceria, pastor, se eu ministrasse as mensagens que os caras ministram hoje na internet, que tudo é lindo, que você vai, varão, que vai ter 4 pontos para a sua vitória, 5 chaves, até você descobrir que porta que é, mas 5 chaves, você sair abrindo tudo. Seria maravilhoso, eu estava bombando, estava milionário, é ou não é? Só que Deus me dá essas tijoladas aqui, ó. Eu nunca vou numa igreja sabendo que eu vou voltar, eu voltei aqui é milagre. Irmão, aqui tem um pastor crente. Imagina, porque nós vivemos numa geração que tem sérios problemas com a Bíblia.
A Bíblia se tornou, para nós hoje na igreja, a nossa inimiga. Por isso que a gente lê textos da Bíblia, colagens da Bíblia. Tem crente que passa a vida inteira lendo alguma coisa em Gênesis, adora Salmos, aí lê um ou outro profeta quando está com sede de aventura, né? Um pouquinho dos evangelhos e piração total em Apocalipse. É ou não é? Caça-monstro, Blade Divina, ele vai para Apocalipse. Ele nunca passa de verdade pelas construções doutrinárias de Paulo, entende as cartas de Paulo, por exemplo. Ele não busca se aprofundar no que é o profetismo judaico, a forma de leitura do texto. Ele nunca se aprofunda, porque ele sabe que se aprofundar naquilo é olhar para um espelho. Quando você lê a Bíblia, não se engane, é ela que te lê. Como diz o José Tolentino Mendonça, toda vez que a sarça aparece na Bíblia, ela não está só ardendo, ela ainda quer arder. É verdade, ela ainda quer chamar a gente para conversa, ela ainda quer dizer para você, você não é um susto para mim, eu conheço teus pais, e eu estou me apresentando para você agora na redenção do seu passado histórico. Eu sou o Deus dos teus pais, que conheço você e quero andar com você daqui para frente. Olha aí no texto, ó, a Bíblia como autoridade já não está sendo reconhecida como tal. Os achismos e as imposições estão apagando a nossa luz, nós lutamos no escuro. Quantas vezes você já não viu isso aqui, ó, os achismos? Não, aqui no texto é assim, mas eu acho que agora é diferente. E nós temos uma geração hoje que tem muito disso. Nós estamos fazendo leituras revolucionárias do texto bíblico e tal. E aí inventa uma série de coisas, estica, puxa, cria toda uma hermenêutica da suspeita que não se sustenta diante dos fatos da palavra. Porque estudar a palavra gasta tempo, leva muito tempo. Tem todo um trabalho a ser feito, toda uma releitura. E a maioria das pessoas que se envolvem hoje com os textos bíblicos, se envolve apenas com pequenas partes, fugindo de uma ou de outra coisa, porque o que eles querem não é a palavra que liberta multidões, é apenas pregar alguma massagem, ao invés de mensagem. E sabe o que é mais estranho? O povo gosta. Aliás, Jeremias, no capítulo 5, falou isso. Falou, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes governam de mãos dadas com eles, e o povo gosta assim. Assim, está tudo em paz. Aí a pergunta de Deus no final, mas o que vocês vão fazer quando vier o fim? Está mais do que na hora da gente ser levantado por Deus como uma igreja que celebra a palavra como centralidade. Se é pela palavra a gente recebe, se não é a gente descarta e a gente segue apenas pela palavra, porque é na palavra que Deus se manifesta, é pela palavra que Ele se revela. Uma irmã falou, pastor, Deus não tem falado comigo. Ele falou, lê a Bíblia, irmão. Não, pastor, Deus não fala comigo em voz alta. Lê a Bíblia em voz alta. Vai pela casa lendo a Bíblia. E Deus vai falar com você. Né? Quanto tempo faz que você não faz isso? Sabe aqueles irmãos que tem aquela caixinha da preguiça, quer dizer, da promessa? Você só puxa a bênção, é só vitória. E esquece que tem um processo atrás, irmão. Tem um processo atrás, não vem de graça, é pela graça, é diferente. Não é sistema monetário de troca, é envolvimento de processo. Leva uma vida, uma construção. Olha isso aqui, ó. O homem de hoje quer distância do sagrado. Ele conseguiu o que queria e fará tudo para segurar o que conseguiu. Até Jesus vira uma ameaça. Aliás, Jesus é a ameaça de muita gente. Jesus vira ameaça para muita gente, até porque, você já deu uma olhada nas pessoas com calma, olha para mim aqui, ó. Você já olhou com calma as pessoas com quem Jesus andava no Novo Testamento? Eu tenho certeza que se sua mãe conversasse com você sobre Jesus, ela diria, cuidado com esse Galileu. Você já viu as pessoas com quem ele anda? Eu acho interessante quando Jesus vai chamar os discípulos, olha que coisa maravilhosa. Ele é Deus, passa a noite inteira orando, se levanta e vai chamar os discípulos. Aí vem um monte de multidão, vem uma grande multidão, e o texto bíblico ainda diz assim, ó, vindo das partes de Tiro e Sidom, lembra? Gente endemoniada que não cabia mais, vem. Dentre eles, ele chamou a ele os que ele quis. Olha o texto, para que estivessem com ele. Ele chamou primeiro para estar, depois para enviar. Quem não quer ficar com Jesus não vai para lugar nenhum. Primeiro ele chama para estar, depois envia. Quem suporta o estar é que vai. Jesus chama eles, aí começa a chamar. Olha o que ele chama. Judas, o indivíduo que tem a ficha mais queimada da história. E ele sai chamando. Depois ele vai andando e chama Mateus, por exemplo. Olha que tremendo. Mateus é cobrador de impostos, é alguém que tem um dinheiro tranquilo para ele, não tem fiscalização sobre ele na lógica do roubo. E Jesus chama ele numa das entrevistas de emprego mais rápidas da história. Vem, ele levanta e vai. Troca o lucro certo por uma suspeita, mas vai. Imagina, 2 discípulos lavando a rede com o pai.
Interessante, nas culturas judaicas tem uma coisa maravilhosa. O Rob Bell conta isso num dos seus livros. Eu acho fantástico. Diz assim, olha, os discípulos, as crianças começavam a estudar com os pais, de repente iam para a escola rabínica. Aí chegava mais ou menos até os 12 anos, quem tinha certa habilidade já com o texto bíblico, caminhava dessa casa de estudos para a casa mais aprofundada, que era decorar os textos dos profetas, da Torá e tudo mais, até os seus 18 anos. Quem chegava aos 18 anos por ali tinha a mesma habilidade, aí era escolhido por um mestre e andava com ele para depois chegar a mestre e formar seu grupo de discípulos. Agora, o que não conseguia, alguns até chegavam perto dos 30 anos. Só que aí quando chegavam lá, descobria realmente que não poderia ser mestre, não tinha aptidão para aquilo. Aí o que fazia? Voltava para casa, para as antigas profissões, para aprender com os pais. Eu acho tremendo que os discípulos que Jesus chama, 2 deles estão parecendo isso, junto com o pai arrumando as redes. Provavelmente chegaram até o final do processo. Quando chegou no final do processo, o rabino falou, vocês não têm chance não, volta para casa, vai aprender uma coisa para fazer, o negócio de mexer com teologia não é para vocês não. Jesus vai lá e chama, comigo serve. Eles deixam as redes e vão seguir Jesus. Só os rejeitados do sistema. Te parece alguma coisa? Ainda bem que Jesus chamou o rejeitado, senão eu não teria como entrar. Irmão, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu tinha tudo para dar errado. Nascido e criado na zona sul de São Paulo, meu pai engravidou minha mãe e sumiu no mundo, eu não sei nem o nome dele completo, e é um problema dele, perdeu um filho top, um neto melhor ainda. Eu tinha tudo para dar errado. Se eu estou aqui hoje é pura graça. O irmão às vezes fala para mim, pastor, o senhor é humilde. Sou não, irmão, é consciência de onde eu vim. Quero perder nunca. Se eu voltar para aquilo é miséria pura. Se eu estou aqui hoje de pé, é pura graça. Só a mão de Deus para fazer um negócio desse. Só Deus faz isso. Só Deus enxerga no caos. Só Deus faz isso. Por isso que Jesus é a ameaça de muita gente, porque Jesus não entra nas nossas políticas de troca, Jesus não faz tráfico de influência, Jesus não pergunta se você tem algum parentesco com alguma família boa da cidade, Jesus não está nem um pouco preocupado na sua conta bancária, Jesus não quer saber se você fala bem, se você canta demais, para Jesus não faz a menor diferença, você pode ser o melhor cantor, cantora do universo, se você for chato e metido, Jesus deixa para lá, chama um desafinado, abençoa e põe para cantar. Completamente diferente. Eu fico pensando, 12 discípulos absurdamente comuns. Podia ter chamado um Einstein para dar uma equilibrada no pacote, não chamou. Tanto é que o mais inteligente, que é Paulo, sozinho dá conta dos 12. Jesus chama gente simples, gente comum, para andar com ele, trocar ideia. Dorme no barco, anda sobre as águas, conversa com os discípulos. Irmãos, o fato de Jesus sair andando é muita coisa na Bíblia. Se você vai estudar os deuses da mitologia, nenhum deus aparece andando. Eles ficam sentados no trono, sentados sobre alguém, voando pelas encostas das montanhas, ou como Amenome Nakanush nos cumes do Himalaia, ou sendo celebrado na boca de um vulcão. É sempre um negócio muito maluco. O único Deus da literatura que anda é Jesus. Aparece andando, anda aqui, anda lá, vai ali, volta. Gostou tanto de andar que andou em cima das águas, depois de ressurrecto, passou um monte de tempo encontrando, vai comigo que eu vou encontrar com vocês lá. Aí ele vai andando, volta, depois ele vem e encontra com o outro aqui, ó. É um Deus que gosta da simplicidade do viver, por isso que ele cabe na minha casa, na sua vida, na nossa vida. É Deus de trânsito, é Deus da simplicidade. A simplicidade atrai a glória de Deus. A pergunta que eu termino essa primeira parte aqui é essa aqui, ó. Ainda fazemos diferença? Ainda somos luz? Feche os seus olhos. Ó Senhor, eu sei que é difícil ouvir tudo isso, Pai. Sei que não é fácil, Senhor, porque muito da nossa vida, muito da nossa correria, Pai, distancia a gente dos teus projetos. A gente humildemente como igreja te pede perdão, Pai. Não deixa a gente lutar no escuro, tendo a luz das luzes brilhando na gente. Não deixa a gente lutar no escuro como quem nunca conheceu a luz. Faz-nos um farol potente da Tua graça nessa cidade, Senhor. Que essa igreja seja lugar para quem vem das trevas possa encontrar luz. Acende a Tua chama no peito de cada mulher, de cada homem aqui dentro hoje. Que de algum modo, Senhor, a gente possa sair daqui repletos da Tua graça, cheios da Tua luz, feitos para a Tua glória, vivendo debaixo daquilo que é Teu, Senhor. Dá-nos a Tua direção, para que a gente não seja um empecilho do Teu reino, mas os facilitadores da trajetória do Teu vento. Enche cada coração aqui, Pai.
em nome de Jesus. Amém.